Frank Castle está determinado a usar o tentáculo para acabar com sua guerra de uma vez por todas, mas os apóstolos, sob o comando de Ares, rapidamente se transformaram nos adversários mais difíceis que o Justiceiro já enfrentou. E na história de hoje, ele terá que provar a dois assassinos profissionais se de fato Frank merece o título de Punho da Besta. Fala galera, eu sou o Michel Schmidt e hoje é dia de Justiceiro número 4, com a história O Caminho do Justiceiro. Só para lembrar, tem link da playlist com os outros episódios na descrição, então já vai deixando seu like, se ainda não é inscrito, aproveita e faz agora. E sem mais demora, bora para a história! A HQ começa com um flashback do passado de Frank, pouco depois dele ter ateado fogo num valentão do bairro. Seu quarto é uma bagunça, ele não consegue terminar nada do que começa. Isso vale para as 2 semanas de aulas de karatê e até parte de uma motocicleta que ele nunca terminou de montar. Alguém grita com ele, provavelmente sua mãe. Ela soube que Frank foi suspenso mais uma vez do colégio. Ela não vê a hora de chegar à fase dele se alistar no exército. Talvez lá ele aprenda alguma coisa e quem sabe uma guerrinha faça bem para seu jeito desleixado de ser. Voltamos aos dias atuais e o Justiceiro usa sua espada para punir racistas, abusadores e exploradores. Entre eles, há muitos que faziam o mal para seus próprios filhos. Apesar da imensa quantidade de corpos no chão, um dos ninjas se desculpa pela quantidade escassa de capturas de hoje. Mas a patrulha de caça foi reduzida, já que a sacerdotisa priorizou a segurança da cidadela, caso haja um ataque dos apóstolos da guerra. Porém, as execuções do dia não acabaram. A própria sacerdotisa trouxe alguns ninjas que andaram pisando na bola. Frank não mata sem motivo, e a sacerdotisa garante que eles merecem a morte, já que voltaram rastejando do assalto à cidade alta do deus da guerra. Segundo a velha megera, Ares os deixou vivos como insulto ao tentáculo. Mas para Frank, sobreviver a um massacre não é crime. Um dos ninjas é obrigado a contar o que houve. Ares os obrigou a se ajoelhar no sangue de seus irmãos e rezar para ele. E vemos os apóstolos com canhões banner ao redor do deus da guerra, e os ninjas escolhidos por ele para retornarem à cidadela. Frank não vê nada de errado e manda eles voltarem ao trabalho. Mas a sacerdotisa entende que, se eles não merecem a morte nas mãos do Justiceiro, eles devem tirar suas próprias vidas. E antes que eles pudessem cumprir a ordem, Frank diz que precisa de todos os homens à disposição. Mas para a velha megera, eles não passam de cães, e o Justiceiro precisa de guerreiros dignos de seu nome. Discípulos verdadeiramente insaciáveis, e apenas ele pode ensinar-lhes essa arte. Os ninjas devem ser forjados à própria imagem do Punho da Besta, como máquinas de assassinatos em massa. Ela quer saber qual o grande segredo profano por trás da incomparável motivação de Frank Castle. E vemos na cena de flashback o estopim para o surgimento do Justiceiro. E por mais que nosso protagonista não bata bem da cabeça, ele jamais desejaria que eles passassem por sua trágica experiência no parque, com a perda de sua família. Ele dá as costas e deixa o lugar para o alívio dos ninjas que escaparam da morte. Agora estamos em outra área da Cidadela do Tentáculo, onde mesmo rodeada por um belo jardim, Maria não se sente à vontade. Seria pelos ninjas vigiando seus passos ou pelo fato dela nem saber onde está? Frank se aproxima e ouve sua esposa reclamar. Ele pega em suas mãos e garante que ela está segura. Mas por que Maria não se sente assim? Na noite anterior, Frank foi surpreendido enquanto praticava com sua espada. A invasora afirma que ele não possui o direito de segurá-la, e apesar de não merecer morrer com ela em mãos, hoje ele irá se juntar com seus guardas no inferno. No santuário, observamos a sacerdotisa rezando para a besta. Ela diz que Ares é um deus jovem comparado ao Devorador.
mas ele é forte o suficiente para destruir o trabalho sangrento que fazem em seu nome, e apenas seu punho pode mostrar o caminho, mas ele precisa ser liberto do medo e ser santificado com os dons de seu espírito profano. Ela pede que a besta mostre como ela deve inundar as ruas desse mundo com a carnificina jamais vista. Estamos em Madripoor, e a destruição que observamos nas ruas foi graças à intervenção de Ares e seus apóstolos. 5 quarteirões foram destruídos em uma tarde com um impressionante número de mortes. Acreditem, foi apenas uma guerra de gangues, que normalmente se resolveria com garrafas quebradas e canivetes. Mas ambas facções foram financiadas pelos apóstolos. Eles acabaram matando uns aos outros, além de muitos inocentes. Ares se aproxima de um cadáver e conta da vez que estava no Olimpo e viu gorilas terráqueos atirando pedras em outra tribo. Ele desceu só para mostrar como afiar suas pedras e ser letal, porque essa é sua natureza. Com o crânio esfumaçando na mão, Ares diz que tubarões devem nadar, falcões devem voar, e homens devem acasalar e matar. Ir contra a natureza é travar uma guerra consigo mesmo, é ser incompleto e infeliz. Frank Castle, que, sabendo ou não, foi um de seus mais fiéis discípulos, está travando uma guerra nesse momento. E quando ele enviou homens mascarados com espadas para fazer o trabalho de um justiceiro, algo secou dentro dele. Ares desconfia que Frank quer deixar a guerra ou dar as costas para ela. Mas como deus da guerra, é seu dever impedir isso. Instantes depois, a sacerdotisa é surpreendida pela presença do deus da guerra, que diz para ela não se incomodar e continuar rezando. Apesar de ser uma arte perdida, Ares afirma que os deuses pararam de se incomodar em responder preces. Ele também fez isso por muito tempo, e acabou em uma geração que trava guerras com drones com soldados sentados atrás de um computador, o que é vergonhoso. Mas agora ele está em seu lugar, fazendo sua parte, que é lembrar o homem de sua verdadeira natureza. A sacerdotisa o ataca, mas Ares não está ali fisicamente, e sim em espírito, só para mostrar que alguém do além está ouvindo suas preces. Ares menospreza o visual da besta, dizendo que o som que ela mais gosta é o sino do jantar. E não para por aí. Ele afirma que o único jeito da coisa fazer mal para uma pessoa é caindo em cima dela, além de se atrapalhar até para coçar as costas. Esse Ares é da zoeira, hein, galera? A Megera se ofende e garante que, Deus ou não, ele vai pagar pela blasfêmia. E Ares aproveita a deixa para falar que ela tem profanado suas sagradas esculturas. A grande catedral da selvageria conhecida por Justiceiro. Ela diz que Ares tem medo dele e o Olimpiano garante que ela está confundindo nojo com medo. O Justiceiro que Ares conheceu estava sempre pronto. Bastava uma arma, uma faca e o banho de sangue era certeiro. O deus da guerra exige que seja lá o que ela estiver fazendo com ele, que pare imediatamente, ou da próxima vez que vier, vai ser em carne e osso. Mas a sacerdotisa afirma que ele não sabe nada sobre Frank Castle, porque ele não está traindo seu verdadeiro eu. Pela primeira vez, ele o aceita verdadeiramente, e nesse momento ele está ficando mais poderoso. De volta à parte externa da cidadela, o Justiceiro enfrenta os invasores e não parece capaz de desferir um único golpe na dupla. E a contraparte feminina do mercenário afirma que ele não é quem pensa ser, já que a sacerdotisa está enchendo sua cabeça com mentiras. Por exemplo, se ele fosse realmente o punho da besta, ela não poderia feri-lo facilmente, e muito menos serviria de alvo para Lorde Letal. Eles foram contratados só para provar que o Justiceiro é um falso Messias e que ali não é seu lugar. No calor da luta, eles ficam diante da sala de armas, que é muito perto do quarto onde a esposa de Frank passa o dia. Ares está curioso. Ele quer saber como a bruxa conseguiu convencer o Justiceiro a servir como o senhor da guerra do tentáculo.
Ela responde que só mostrou a ele a bela e sangrenta verdade que há dentro dele, e diz que nesse momento ele está sendo atacado por Mercenária e Lorde Letal, dois assassinos que serviram o tentáculo no passado. E Ares entende que ele não sobreviverá apenas balançando sua espada ninja. Ele sorri com a ideia dele se tornar seu velho eu novamente. Talvez fosse isso que acontecesse. Talvez Frank pegasse algumas armas na parede e voltasse a ser o que era. Mas a presença repentina de Maria fez tudo mudar. Ele não aceita perder sua esposa mais uma vez. Daí seu olho brilha no mesmo instante que Lorde Letal dispara sua arma. Enquanto vemos tudo acontecer lentamente, a sacerdotisa diz que ele será abençoado com olhos, dos quais pecado algum poderá se esconder. Ele terá presas rápidas como a fúria, e com a força de cada homem que matou. Ele vai queimar, mas não será consumido. Ele vai matar, repetidamente, e não vai se cansar. De volta à batalha, Mercenária observa seu parceiro ser consumido. E agora não resta dúvida que o justiceiro é ele. E então, Mercenária se ajoelha demonstrando medo e respeito diante do poderoso punho da besta. Ares já entendeu tudo. Foi a velha quem enviou os assassinos. Mas seja lá no que ela estiver tentando transformá-lo, o deus da guerra prefere intervir, preparando um lugar de honra para Frank no Hades. A sacerdotisa deixa o olimpiano furioso. Ele quer saber o que ela tirou de Frank ou o que prometeu a ele. E a resposta está no quadro. Ela conta que a besta vai lhe dar tudo: os olhos, o fogo e todos os 5 dons sombrios. E então o justiceiro irá atrás de Ares e o mundo terá um novo deus da guerra. No outro dia, Frank caminha com Maria. Para ela está tudo errado. Esse não é o parque que estavam com seus filhos. Ela quer saber onde eles estão. Ele diz apenas que estão em um lugar seguro, onde ninguém pode machucá-los. Mas ela não gosta de nada do lugar. Ela quer pegar as crianças e ir para casa, para a cidade onde moravam. Maria se lembra vagamente de como os parques são perigosos, mas é só ficar longe deles. Ela sugere reunir a família e assistir um jogo de hóquei. Em mais um flashback, vemos o jovem Frank Castle jogando uma violenta partida de hóquei sobre o gelo. E como tudo na vida de Frank envolve sangue ou brutalidade, a lembrança mostra que foi assim que eles se conheceram. Maria quer sair um pouco. Ela está nesse lugar já nem sabe por quanto tempo. E apesar de Frank sempre sair para trabalhar, ela nem sabe o que ele faz. Ela se lembra de seu marido sair uma vez para lutar numa guerra e pergunta se ele ainda é um soldado. Ele se despede e diz que quando Maria acordar, seu trabalho estará terminado de uma vez por todas. Pelo menos assim ele espera. No heliponto da cidadela, o justiceiro chega passando instruções antes do ataque à Cidade Alta na Grécia. Mas a sacerdotisa o interrompe. Ela diz que rezou muito por ele e a besta respondeu: Frank irá para a guerra com um grupo especial de mercenários. Os ninjas humilhados anteriormente pelo deus da guerra renasceram forjados para servir como seus leais discípulos, pois eles aprenderam a maior lição no caminho do justiceiro. A velha maluca afirma que eles não podiam chegar onde ele chegou sem percorrer o mesmo caminho, sem ver o mundo com seus olhos, sem ver tudo que amavam morrer diante deles. Assustado, Frank pergunta o que ela fez, e a sacerdotisa conta que fez eles assistirem à morte da própria família. Agora, eles podem servir com força inabalável. Agora, eles sequer podem chorar e estão à disposição do punho da besta. Ajoelhada, a sacerdotisa pergunta o que ele deseja fazer a seguir. A expressão de Frank muda enquanto ele pega sua espada. Não sabemos quanto tempo se passou. Ele acorda Maria e, banhado de sangue que não é seu, Frank diz à sua esposa que chegou a hora de ir embora.
E aí, galera, será que Frank matou a sacerdotisa e todos os ninjas? Será que ele usou os poderes da besta? Na próxima edição vamos saber de tudo isso. Deixe nos comentários o que acharam da história e não esqueça de pegar sua espada e acertar o like. Inscreva-se no canal, obrigado a quem ficou até o final e um abraço, galera!